Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Ex-ministro da Fazenda no governo Temer, Meirelles ajudou a tirar o Brasil da recessão. Ele foi presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula e, antes disso, presidente mundial do Bank Boston. Agora tenta a presidência da República com um slogan muito chamativo. Chama o Meirelles, né? Qualquer problema que o Brasil tiver, chama o Meirelles. Seja muito bem-vindo, candidato. É um prazer enorme estarmos aqui falando aí com seus telespectadores e é uma oportunidade importante para discutirmos um pouco, não só o que já fiz pelo país, os resultados disso e, mais importante, o que vamos fazer a partir de 1º de janeiro de 2019 na presidência. Apontar possíveis caminhos para o país, né? Por isso a gente resolveu te chamar para ver se a gente tira uma solução, algumas soluções desse programa. Queria começar com o seguinte, ministro, o senhor saiu do PSD, mudou a legenda, foi para o MDB, onde teria mais chance de ter um partido para se candidatar à presidência da República. Há outros candidatos de centro que defendem basicamente a mesma política econômica que o senhor. O Geraldo Alckmin, por exemplo, que tem o Pércio Arida, Edmar Baixa como coordenadores do seu programa de política econômica. O senhor tem 1% das intenções de voto nas pesquisas. Por que não apoiar um candidato de centro que tem ideias parecidas com as do senhor e mais chances de se eleger? Por duas razões fundamentais. A primeira delas é porque eu já executei estas políticas, seja em 8 anos do governo Lula, quando o Brasil cresceu uma média de 4%, como resultado das políticas econômicas que eu apliquei e implementei no país, e também agora no governo Temer, quando o país saiu da maior recessão, da maior crise econômica da história e voltou a gerar emprego e renda. Então, eu tenho um histórico, eu tenho não propostas ou fantasias, eu tenho trabalho realizado em momentos muito diferentes, em governos muito diferentes. No governo do Lula, 60 milhões de brasileiros saíram da renda mais baixa e foram para a classe média, por causa da política econômica que eu fiz e implantei naquele governo. Mas no Banco Central, né? No Ministério da Fazenda também havia uma política econômica, quer dizer, essas coisas todas andam juntas. Melhor ainda, porque foram duas posições diferentes. Uma no Banco Central, controle da inflação, controle do câmbio e crescimento do país como resultado da estabilização da economia. Foi aquilo que na época eu chamei do bônus da estabilidade. E agora, tirando o país de um buraco grande, a maior recessão da história do Brasil, colocando o país para crescer. Então, eu tenho uma história concreta de quem já fez o que eu estou propondo agora fazer em 4 anos. E isto é completamente diferente dos demais candidatos do centro. E depois, o MDB é o maior partido em termos de presença nacional. Está praticamente em todos os municípios do país. E isto é crucial, fundamental numa eleição. É a primeira vez em muitos anos que o MDB tem um candidato a presidente e que está empolgando o partido. E é uma oportunidade histórica, por exemplo, de ganharmos uma eleição direta. E, finalmente, as pesquisas qualitativas que eu tenho feito mostram que aquilo que o eleitor quer de um presidente da República hoje, que é competência, experiência, honestidade e seriedade, depois de ver os vídeos e a história de todos os candidatos, e muitos candidatos são muito conhecidos, no momento em que ele vê o meu histórico e tudo aquilo que eu já fiz, comparado com os demais candidatos e perguntado qual é a característica, ou quais são as características que ele atribui ao senhor Henrique Meirelles, ele coloca exatamente essas características que ele ou ela espera do próximo presidente da República, isto é, competência, honestidade, seriedade, experiência. E é o que o senhor espera mostrar no horário eleitoral, porque eu vejo que o senhor sempre cita muito essas pesquisas qualitativas, né? Elas indicam, elas é que têm apontado um caminho, o senhor tem se fiado, tem se pautado por esse caminho, principalmente. Exatamente, porque o que nós temos são duas fases. Primeiro, a construção
do apoio em todos os estados. Apoio não só dos membros e militantes do partido, mas também de lideranças políticas dos estados e em muitos locais, seja da classe empresarial, seja das igrejas evangélicas, dependendo do local, mas criando uma rede de pessoas que conhecem a minha história e são militantes e vão apoiar. E a partir da criação dessa estrutura de divulgação política e apoio político no país todo, aí sim, com o histórico que eu tenho de realizações pelo país, eu vou mostrar isso na campanha eleitoral e aí os testes qualitativos meramente confirmam o que deverá acontecer na programação eleitoral, porque o que se faz nos testes é simular uma programação eleitoral. E os eleitores e eleitoras que veem a comparação entre o que eu já fiz e as minhas propostas com os adversários, em grande maioria, declaram intenção de voto. Ministro, eu quero destrinchar todas essas possibilidades rapidamente, mas acho que antes o senhor tem que acalmar uma coisa, aliás, que o senhor sempre fez, que é acalmar os seus colegas, os seus amigos do mercado, né, de onde o senhor veio, porque hoje eles estão muito preocupados com o cenário, com a probabilidade de se confirmar um cenário de Ciro Gomes e Jair Bolsonaro no segundo turno. E aí eles ficam assustados, a bolsa cai, o dólar sobe, é aquela confusão. Essa é a maior probabilidade hoje. O que o senhor diria para os seus colegas de mercado? A prioridade não é acalmar o mercado. O mercado vai se acalmar quando ele vê as evidências cada vez maiores de que eu vou ganhar a eleição. Aí ele se acalma, aí fica... Mas, por enquanto, não há essa evidência, né? Não é o que as pesquisas mostram e o mercado vai se pautando por esses números. A prioridade não é acalmar o mercado. Isso é o que eu estou dizendo. O mercado tem que fazer as suas análises. Eu conheço muito o mercado, não só no Brasil, como no mundo todo. Eu dirigi um banco que tinha presença em 32 países, então conheço profundamente o mercado. O mercado, ele reage frente à situação do dia a dia, e o mercado está muito preocupado com esses candidatos dos extremos, e preocupado com razão. Claro, porque, de fato, são eles que pontuam melhor nas pesquisas, né? Além da Marina. Não, é mais do que isso. Se fossem candidatos que estivessem indo bem nas pesquisas, mas tivessem propostas boas, ótimo, mas não. As propostas são negativas. Ou voltar, de um lado, à esquerda, voltar a tudo aquilo que a Dilma fez e jogou o país na recessão, ou, do outro lado, jogar brasileiros contra brasileiros, brasileiras contra brasileiras, criar um conflito nacional. Isso aí é negativo. Portanto, o que o mercado quer, como a população. Não é o mercado. O mercado é meramente um lugar onde se transaciona. Mas por que o senhor acha que esse cenário não vai se confirmar, de Jair Bolsonaro e Ciro Gomes no segundo turno? Porque eles já atingiram, claramente, as pesquisas mostram o seu teto. E são pessoas que estão muito conhecidas. O Bolsonaro está fazendo campanha há muitos anos. Mas eles têm mantido isso. Por exemplo, o Jair Bolsonaro tem uma legião de eleitores muito fiéis, engajados. Exatamente, porque está fazendo campanha há muitos anos. Já está consolidado. Mas isso pode ser suficiente para, pelo menos, chegar ao segundo turno numa eleição pulverizada como essa, não? Não necessariamente, porque tem mais de 50% dos eleitores que não escolheram nenhum dos dois. Que estão indecisos, né? Ou votariam em branco e nulo. Não estão indecisos, não votarão nos extremos. É diferente. Que são as rejeições, então. Portanto, isso mostra que o meu potencial é muito maior do que os extremos. Basta ter tempo para mostrar tudo isso. Isso é uma campanha que exige muito sangue frio, né, ministro? Porque eu acho que, diferentemente das outras campanhas, aliás, acho que de qualquer campanha que a gente teve, mesmo em 98, você tinha um cenário mais pulverizado como esse. Nessa altura do campeonato, do campeonato, você já tinha mais ou menos definido, pelo menos o Collor já tinha uma intenção de votos, e ele, de fato, acabou vencendo a eleição muito mais alta do que há hoje. Nunca houve um nível de indecisos, de votos brancos e nulos tão alto nesse início de campanha e um centro tão pulverizado. Eu acho isso excelente notícia. Por quê? Qual a sua lógica? É muito simples, porque o meu nome não é conhecido. Da maioria da população. Eu nunca me candidatei a presidente da República, nunca tive esse tempo todo de televisão. Nós temos aí 3 candidatos que já foram candidatos a presidente antes. Seja o Alckmin, seja a Marina, seja o Ciro. Portanto, já tem uma grande O senhor é muito mais desconhecido do que eles. Apenas 4, um pouco mais do que isso, 4 a 5% dos eleitores
dizem que têm informação suficiente para decidir se votam ou não em mim. Mas numa campanha tão curta, isso não pode jogar contra o senhor também? É mais do que suficiente. Não, a campanha é longa, 35 dias de propaganda de todos, na televisão, o dia todo, várias vezes durante o dia, no final ninguém vai aguentar mais tanta propaganda na televisão. Eu acho que é mais do que suficiente, porque essa é uma característica da eleição brasileira. Hoje, você falou lá na época do Collor, etc. A legislação era outra. Hoje, no Brasil, não se pode fazer o que fazia naquela época, de divulgar antes da programação eleitoral. Agora não. Agora, na eleição atual, existem eleições já feitas nessas normas, isso é importante dizer. Eleições de prefeituras foram as primeiras que foram feitas na sistemática da lei 2016. Atual. E aí teve candidato que entrou na programação eleitoral com 1,5%, 2% e ganhou a eleição no primeiro turno, em grandes cidades. Dória, por exemplo, mas teve outros também. Então, o senhor está se mirando no exemplo, está se espelhando no exemplo do Dória em São Paulo. Não é o exemplo do Dória, é o exemplo de qualquer candidato. Não, existe um precedente. Mas não é só ele, não é questão daquela pessoa, é que nessa sistemática, nesse atual modelo da legislação eleitoral, que prevalece desde 2016, o nível de divulgação até o início da propaganda eleitoral na televisão é muito baixo, portanto, não mexe muito na pesquisa, mas depois que começa, aí é uma divulgação enorme. Isso é uma característica do Brasil. Agora, sua campanha fez vídeos recentes atacando o Ciro e o Jair Bolsonaro. Esse vai ser o tom da sua campanha? O senhor vai partir para a briga com os dois? Não, não é necessário. Isto é simplesmente a colocação de algumas realidades. Mas o senhor avalia que é importante desconstruir a imagem do Ciro e do Bolsonaro? Não é desconstrução, é questão de mostrar a realidade. Quando um candidato diz palavrão para se referir a outro candidato ou a um possível candidato, como é o caso do Lula, ou outro que diz que mulher tem que ganhar menos do que o homem, eu não estou desconstruindo ninguém. Eles disseram isso em público, na televisão. Então, é meramente divulgar a realidade. Eu não saio lá falando, desconstruindo ninguém. Não. Claro, mas é uma campanha de ataque, né? Quando o senhor mostra... Não, é uma campanha de mostrar a realidade e mostrar o meu histórico. O centro da minha campanha é o meu histórico. É o que eu fiz no governo Lula e no governo Temer. O que o Brasil cresceu, 60 milhões de brasileiros entraram na classe média no governo do Lula. Quem foi o responsável? Fui eu conduzindo ali a política econômica no que era mais importante na época. E agora, no governo Temer, o Brasil já criou mais de 2 milhões de empregos em pouco tempo. Tiramos o Brasil da maior recessão da história. Mostrar isso ao eleitor. Este é o centro da campanha. E o efeito disso, as pesquisas mostram, é excepcional. E em condições de assegurar a vitória. Agora, qual é a grande dificuldade que o centro tem para se unir? Porque a gente vê essas duas candidaturas de extremos, o Ciro e o Bolsonaro, e a gente vê várias candidaturas menores de centro, algumas, obviamente, devem desistir até o final do mês agora, até o final de julho, início de agosto. Como é que o senhor vê esse cenário do centro depois, no comecinho de agosto? Que candidaturas saem, que candidaturas ficam, quem consegue se unir? Duas observações. A esquerda está dividida. Existe, não só o Ciro, existe a Marina, que tem um número importante de seguidores e uma proposta bastante de esquerda. Então, está lá. E o candidato do PT, seja quem for. Então, a esquerda está dividida. E uma divisão séria, são 3 candidatos. Você tem Ciro, Marina e o candidato do Lula, o candidato do PT. Então, são 3. Então, está bastante dividido. Mais até talvez do que o próprio centro. E a direita, que é a extrema-direita, melhor Aí você dizendo. Tem uma única pessoa que reina sozinha. Mas é uma extrema e pequena no Brasil, que é a extrema-direita. E tem todo um vasto espaço do centro democrático, que é a grande maioria da população. São pessoas que não querem confronto, são pessoas que não querem radicalismo, são pessoas que não querem. Qual é a grande dificuldade para esse centro se unir? Porque nenhuma das candidaturas é vista automaticamente como uma candidatura competitiva e talvez por isso não consiga agregar os apoios necessários. Não, eu acho que a razão é muito simples. Eu sou contra, por exemplo, acordos de bastidor entre candidatos. Eu acho que isso é uma questão que o eleitor que tem que decidir.
Não, tudo bem, mas coligação todo mundo faz, a gente sabe que o PMDB faz isso muito bem. Coligação é uma coisa, com partidos que não têm candidatos, porque ou não teve, desde o início, ou o candidato não, ficou inviável e desistiu. O Centrão, por exemplo, cogita ou apoiar Ciro Gomes ou apoiar Geraldo Alckmin, mas não falam no senhor. O senhor não vê a possibilidade de uma coligação, um apoio com PP, DEM, PR, PRB? Acho que podemos ter apoios importantes, se no momento em que ficar cada vez mais claro, e que estamos mostrando isso, que é uma candidatura vitoriosa e que tem chances concretas e talvez a maior possibilidade de todas de ganhar a eleição. Mas isso aconteceria num segundo momento, não no primeiro turno? Agora mostrando evidências, pesquisas, estudos, evidências que eles próprios podem fazer, também por conta própria, e chegar a esta conclusão. E certamente fizeram e ainda não chegaram a essa conclusão. Estão fazendo e, por enquanto, são partidos que têm candidato, mesmo que começa a ficar mais claro que essas candidaturas não vão continuar, mas por enquanto tem candidato. Quem que a gente pode contar com a sua candidatura, então, no primeiro turno, com a candidatura do PSDB, do Geraldo Alckmin, naturalmente. O Rodrigo Maia já disse que vai desistir, já deu mostras que vai desistir, está procurando que candidato apoiar. E o Álvaro Dias, é possível que fique. É esse cenário, mais ou menos, que o senhor imagina? Esse é um cenário. Existe ainda o Flávio Rocha, que está conversando, mas tudo bem. E existem os candidatos também dos extremos, que, por exemplo, o Boulos, a Manuela Dávila e tal, que são menores. De outro lado, a Amoedo e etc. O que é normal, o que faz parte da democracia, o que é ótimo. O que acontece se esse centrão, PP, DEM, PR, PRB, por exemplo, decidirem apoiar o Ciro Gomes? Isso não desloca esse eixo mais para a esquerda, ou então traria o Ciro mais para o centro, mas, de qualquer forma, não seria uma notícia ruim para outras candidaturas do centro, como a sua ou a do Alckmin? Não. O Ciro está onde está. Não é ter apoio deste ou daquele partido que vai tirá-lo de onde está. Mas pode dar mais tempo de TV, pode alavancar a candidatura dele, palanques estaduais, são coisas importantes. Mas ele continua onde está, do ponto de vista das suas posições, da sua ideologia e posições. E do que ele propõe, que é a volta ao governo Dilma. Isso aí vai continuar. E é isso que importa, porque dá um pouco mais de tempo ou menos tempo de televisão, muito bem, mas o MDB tem tempo suficiente na televisão. E, com algumas alianças que serão feitas, nós teremos o tempo suficiente, porque nós temos uma proposta superior, um histórico também superior. Então, as pesquisas mostram que nós vamos, sim, chegar no segundo turno. E no segundo turno, contra um dos extremos, basta olhar, ver as preferências do eleitorado e ver que é vitória no segundo turno também. Agora, ministro, estamos a menos de um mês das convenções partidárias, né, do MDB, salvo engano, está marcada para 31 de julho, né, um dia próximo, e ainda existe dúvida no seu próprio partido, no MDB, se vale a pena lançar sua candidatura. Tem gente que acredita, por exemplo, Renan Calheiros gostaria de ver o Roberto Requião, tem gente que gostaria de ver o Nelson Jobim, e existe uma parcela do PMDB que gostaria de ficar livre, não ter que apoiar candidato nenhum e fazer as suas próprias coligações e tal. O senhor precisa buscar os votos de 27 diretórios estaduais até esse dia 31 de julho. Como está essa postura? Muito bem. Já visitei 13 estados, onde estão a maior parte dos convencionais, e vou visitar todos. E a receptividade é extraordinária. E já temos declarações de apoio da grande maioria dos convencionais do partido. Agora, são um pouco mais do que de 600 votos, é isso? Na convenção, uma coisa assim, né? 400 e poucos convencionais que têm um pouco mais de 600 votos. E o senhor diria que já tem quantos por cento desses votos? Já tem maioria? Já tem a maioria. E é importante dizer que o fato de existirem outras opiniões, eu acho uma das riquezas do MDB. Não é uma desvantagem. Eu acho muito bom o MDB não ser um partido de dono. Tem uma pessoa que decide pelo partido. Esse é o dono do partido. Não existe isso no MDB. O MDB é o partido da democracia brasileira, da redemocratização. Um partido que começou há mais de 50 anos no Brasil, um partido que foi um grande ator na redemocratização do Brasil. O partido está presente no Brasil inteiro. Então, é absolutamente normal e bom que exista diversidade de opiniões. O importante é ter a maioria e ter um engajamento e um entusiasmo dessa maioria. E que haja uma ou outra pessoa que tem outra opinião, é ótimo. Isso significa que é um partido vivo,
dinâmico e que vai ganhar a eleição. Mas justamente por essa diversidade, por essa heterogeneidade, não há um risco, não há um grande risco do senhor ser rifado na hora H, né? O senhor é um novato no MDB, houve a perspectiva de uma candidatura à reeleição do Temer que acabou não se confirmando, aí o senhor está fazendo essas viagens tentando consolidar o seu nome como candidato, não era uma candidatura óbvia, não existe esse risco? Pelo que eu estou cada vez mais observando nos estados, é sim uma candidatura óbvia. Os líderes dos partidos nos estados, os militantes, eles me dizem isso. Tivemos uma sorte espetacular. Nós, pela primeira vez, o MDB já tinha decidido, a maioria, inclusive por pesquisa, ter uma candidatura própria. E temos o melhor candidato, com o melhor histórico, um homem que tem todas as características que hoje o eleitor espera. É, porque o MDB não está acostumado a ter um candidato à presidência da República. A última vez foi em 94, com Orestes Quércia. Exatamente, e isso é uma vantagem. O partido está ansioso por ter um candidato. Mas é uma vantagem? Não pode ser um ônus, por outro lado? Não. Porque o partido também está acostumado a não ter laço, a não ter amarras, a andar livremente. Só que não existe um costume em política. O que existe são conveniências naquele momento. É a primeira vez em que o MDB está no poder, tem resultado a mostrar concreto e tem um candidato que tem uma história inquestionável, seja de sucesso no Banco Central do Lula, com o Lula, seja de sucesso no Ministério da Fazenda com o Temer e, antes, um sucesso na iniciativa privada, onde ficou longo tempo, e com experiência mundial. Então, esse candidato, e que não tem questionamento, é um candidato que tem integridade pessoal inquestionável. Esse candidato, o partido olha e diz, chegou a hora do partido e temos o candidato certo, na hora certa e no momento em que o MDB, note bem, antes da escolha de candidatos, antes do lançamento da minha candidatura, o partido já tinha feito uma pesquisa e a maioria, a vasta maioria, já tinha decidido que queria ter uma candidatura própria desta vez. Portanto, tudo se conjuga na hora certa e no momento certo. E vamos sim, vamos ter um partido unido e vamos ganhar a eleição. O histórico do MDB não é tão bom nesse sentido, porque, por exemplo, em 89 teve a candidatura do Ulisses Guimarães, que era um grande estadista, mas durante a candidatura dele houve uma debandada de aliados do MDB que acabaram apoiando ou Mário Covas, ou o próprio Fernando Collor de Mello, o próprio Brizola, e aí, no final, o Ulisses terminou com um desempenho pífio, teve 4% dos votos, terminou em 7º lugar. Essa debandada, o senhor não vê risco de acontecer? Não existe, porque a situação é completamente diferente. Naquela época, o Brasil tinha saído de um período de mudança de regime. O Brasil, o MDB tinha entrado no poder com uma inflação já galopante, tentando controlar uma inflação elevadíssima, né? E por maior esforço que tivesse sido feito, boa gestão, alguns planos econômicos muito bem articulados, muito bem pensados, mas o fato é que nós chegamos na hora da eleição e tínhamos tido uma inflação que se aproximava de 1% ao dia. Em 3 dias, nós tínhamos uma inflação praticamente igual à inflação de 2017. Não existe comparação entre essas duas situações. Então, era uma situação muito difícil para um candidato sem ter um resultado para apresentar, tinha uma honorabilidade, mais ou menos, né? Porque um respeito pessoal. Desculpe. Agora é completamente diferente. A economia começou a recuperar, eu fui o responsável por isso. Agora, e durante o período do Lula, onde tivemos tempo para mostrar resultado, e, portanto, é uma outra história, não é simplesmente uma grande estatura política, institucional, não, é resultado concreto onde a população se beneficiou do meu trabalho. E isto é completamente diferente. E, mostrando essa história, vamos ganhar a eleição. O Ulisses Guimarães, como o senhor disse, teve que carregar essa âncora pesada, que era o do governo José Sarney, um governo altamente impopular. Mas o senhor também tem a sua âncora, que é o governo Temer, o governo mais impopular da história. A última pesquisa da Datafolha mostra 82% de impopularidade, é maior do que Collor e Dilma, 2 presidentes que sofreram impeachment.
O senhor acha que é uma avaliação injusta da população acerca do governo Temer, que o senhor disse que fez tantas coisas boas? Eu não estou dizendo nada, eu estou falando de uma realidade. O fato de que existiam 89,5 milhões de brasileiros empregados em 2016 e 91,5 milhões de brasileiros empregados em 2017 não é uma opinião, é um fato. Né? A inflação estava a mais de 10%, a inflação de 2,95% o ano passado, a mais baixa em 20 anos. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Isso é a primeira coisa importante. E nós temos resultados concretos para mostrar. Não é uma questão... Eu mencionei a situação econômica da época, não mencionei nível de popularidade ou coisa subjetiva. Eu estou mencionando o quê? Na época, a situação econômica, a vida dos brasileiros era difícil. Tínhamos uma inflação de 1% ao dia. Agora, a vida dos brasileiros está melhorando. E eu tenho uma experiência também de governo de 8 anos, onde eu tive tempo para mostrar o resultado. E eu vou, de novo, 60 milhões de brasileiros entraram na classe média. Isso é uma coisa concreta, as pessoas se recordam disso. Ah, mas foi ele o responsável, então, por aquele crescimento, a época em que eu pude comprar televisão, viajar, ter a minha geladeira, comer melhor. Ah, bom, então ele melhorou a minha vida lá. E, portanto, eu vou votar nele, porque agora ele vai fazer isso de novo. Que então, deve ser o mesmo motivo que as pessoas votam no Lula até hoje, né? Porque viram que a vida delas melhorou durante o governo Lula. Porque eles não sabem que o responsável por isso fui eu. No momento em que ele fica sabendo falar, agora eu já sei. O senhor e mais uma equipe também, né? A equipe é Ministro. sempre, Amanda, sempre. Eu tenho... Não, porque o Lula provavelmente vai dizer que o responsável foi ele, aí o ministro da Fazenda da época, não sei, o Palocci, depois o Guido Mantega vai dizer que era ele, cada um vai puxar para si. É muito claro duas coisas. Primeiro, o papel do Banco Central, quem controlou a inflação não foram outros. Foi o Banco Central, onde eu era o presidente, com uma boa equipe. Quem tirou o Brasil da crise cambial, que era o grande problema naquela época, fui eu. Cheguei ao Brasil com crise de câmbio, encontrei o Brasil com crise de câmbio e deixamos com 280 bilhões de dólares de reserva. Isso foi naquela época. E foi feito isso. E isso é um trabalho concreto. E agora no Ministério da Fazenda também. Agora, só para terminar, equipe. Você falou uma coisa importantíssima. Eu tenho uma reputação de construir equipes de primeira qualidade. Quando eu assumi o Ministério da Fazenda, o time que eu nomeei foi chamado pela imprensa do time dos sonhos, o Dream Team, lembrando aquele grande time de basquete americano. A mesma coisa no Ministério da Fazenda, no Banco Central. A mesma coisa quando eu estava no Banco de Boston. Isso é uma característica que eu tenho, ser capaz de montar equipes de primeiríssima qualidade, dirigir equipes de primeiríssima qualidade e ganhar o jogo. E é exatamente isso que nós estamos apresentando à população. Voltando à história do governo Temer, ministro, por que o governo é tão impopular, na sua opinião, apesar desses feitos econômicos? A inflação está mais baixa, obviamente, os juros também muito mais baixos, houve uma recuperação econômica, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, sobre por que está indo mais devagar do que o esperado, mas, enfim, de fato, houve uma recuperação econômica. Por que ainda assim o governo é tão mal avaliado, na sua perspectiva? Existem fatores diversos, né, que não são responsabilidade de ninguém, mas aconteceu na história do Brasil. Primeiro, não foi um governo eleito pela população. Né? Por quê? Porque houve um impeachment constitucional da presidente Temer, com razões decididas pelo Congresso presidido por um ministro do Supremo, que tinha sido nomeado, inclusive, pelo Lula, certo? No Supremo, e decidiu pelo impeachment. Então, um governo que assumiu, em primeiro lugar, como resultado de um processo institucional, constitucional, sim, legal, sim, legítimo, sim, mas não houve votação popular. Então, isso é uma influência grande. Depois, herdou a maior recessão da história do Brasil, maior do que a Grande Depressão de 29. É normal que a população olhe isso e não gosta, se sinta mal. O governo olha para o governo e fala, puxa vida, que coisa, eu não estou bem, a economia ainda está mal, a situação está mal. Somando tudo isso, existe uma impopularidade. Além do mais, reformas importantes que estão permitindo o crescimento. Agora, no momento em que eu mostro o que eu fiz para o Brasil,
na época do Lula e na época do Temer, e o resultado disso na vida de cada um, as pessoas dizem, nesse eu vou votar. E, aliás, é uma pessoa que tem integridade pessoal, não tem acusação, é uma pessoa que tem um histórico de sucesso, é competente, inquestionavelmente, foi até presidente mundial de um banco lá fora e tem a experiência. Vou votar nele. Mas o governo em que o senhor está ou esteve até há pouco tempo tem muitos problemas de ética e de corrupção, né? O próprio presidente Temer é investigado, foi já alvo de 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República. Os principais ministros ali da cozinha do Planalto também são réus na Lava Jato. Isso não acaba atingindo o senhor, a imagem do governo? Todos os grandes partidos brasileiros têm políticos que estão sofrendo alguma acusação. Isso não é um privilégio. Mas, de alguma forma, o MDB se tornou um partido mais tóxico, né? Ninguém quer fazer aliança ou coligação com o MDB porque vem no governo Temer ou vem no presidente Temer uma figura muito impopular. Eu estou recebendo conversas e uma receptividade e vendo uma receptividade muito grande dos demais partidos. Não existe nada mais tóxico do que um partido como o PT, cujo líder maior está detido. Mas ainda é quem tem a maior parte das intenções de voto nas pesquisas. Disso, né? Apesar de estar detido, é isso que eu estou dizendo. É isso, você está reforçando o que eu estou falando. Está preso, tá certo? Então, não tem aqui dizer, esse é o partido que tem problema. Não, o líder do PT, outros estão acusados. Eu não estou acusando ninguém. Mas ninguém tem uma rejeição, uma impopularidade tão alta quanto a do Temer. E é fácil atrelar a sua figura à do Não é mais fácil, presidente. Porque eu não fui responsável por nenhum desse tipo de problema. Eu tenho a vida que não tem acusação, sou inquestionável nesse aspecto. Nessa campanha, o senhor vai descolar a sua figura do presidente Temer? Não estou descolando de ninguém. Não estou descolando do presidente Temer, do qual eu fui com muita honra ministro, fizemos um grande trabalho juntos. Não estou descolando a minha imagem do ex-presidente Lula, com quem eu trabalhei muito bem. Não, pelo contrário, parece que o senhor está colando a sua imagem do ex-presidente Lula. Eu estou reforçando o fato que trabalhei com o presidente Temer e trabalhei com o presidente Lula. Não inverta as coisas. Eu trabalhei com os dois. E trabalhei no exterior também. O senhor está mais para lulista ou para temerista? Não, eu não sou nem lulista ou temerista, eu sou merelista. Mas, normalmente, as pessoas fazem essas associações, né? Até o presidente do MDB, o Romero Jucá, não consigo me acostumar com o MDB, eu vou no PMDB, mas é o MDB, Romero Jucá, falou que o senhor não pode ter vergonha do presidente Temer, de defender o presidente Temer. O senhor tem essa vergonha? Porque em entrevistas passadas o senhor tentou, de alguma forma, dizer, não atrelar a sua imagem dele, atrelar a sua imagem, a sua história pessoal. Eu estou fazendo isto agora e fiz nas outras vezes. Vamos separar. O senhor não tem vergonha do presidente Temer? De maneira nenhuma. O que está feito, está feito. Os 2 milhões de empregos criados foram criados. As reformas que foram feitas, seja a reforma do ensino médio, seja o teto de gastos, seja lei de governança de estatais, seja a reforma trabalhista, foram feitas nesse governo. Não, tudo bem, e eu defendo tudo isso com muito vigor. E mais, digo com muita clareza que isso foi feito, digo com muita clareza tudo aquilo de bom que foi feito na época em que estive lá no governo do presidente Lula, como também tudo aquilo que fiz nos meus 28 anos de presidente de Banco Internacional e que fui o primeiro brasileiro a chegar lá, infelizmente não teve outro ainda. Vai acabar tendo, espero que sim. Agora, qual é a conclusão de tudo isso? Eu tenho um trabalho mostrado e realizado, não tenho acusação. Todos os grandes partidos têm, não é só o PT, o MDB, o PSDB também, tem líderes importantes com acusações sérias. Note bem, estou falando acusação, não estou falando condenação necessariamente. Quer dizer, todas essas pessoas têm a sua defesa, o direito legítimo de se defender com seus competentes advogados e tenho certeza que a justiça será feita, não tem pré-julgamento. O que eu estou dizendo é outra coisa. Eu não tenho nada disso. Eu tenho um histórico inquestionável e uma vida de trabalho duro, realizações em prol da população e resultado concreto para mostrar. Isto é o que interessa e isso é o que eu vou mostrar. Há uma avaliação dos seus coordenadores de campanha de colar a sua imagem, de atrelar mais a sua imagem à do ex-presidente Lula, à época em que o senhor foi presidente do Banco Central durante esses 8 anos, e eu noto que o senhor vem fazendo isso bastante durante essa entrevista. É essa a intenção? Isso é mais popular do que falar sobre a sua atuação agora? Eu estou atrelando a minha imagem à minha história.
as minhas realizações, já estou falando isso várias vezes, e vou repetir. Eu estou atrelando a minha imagem a tudo o que eu fiz no governo do presidente Temer, no governo do presidente Lula, no setor privado. Eu estou mostrando o trabalho que eu fiz e o resultado concreto do meu trabalho. Agora, o senhor foi próximo ao ex-presidente Lula, não só durante esses anos do Banco Central, mas mesmo depois. Ele queria que o senhor voltasse a ser ministro da Fazenda, chegou a sugerir isso a Dilma Rousseff várias vezes, ela não quis, o senhor acabou sendo ministro da Fazenda de Temer. Como o senhor se sente agora ao ver o Lula preso? É triste e respeito a decisão da Justiça. Eu tenho certeza que ele apresenta as suas defesas, tem seus competentes advogados, como todos os demais. Eu respeito a posição de cada um. Eu espero que em todas as situações prevaleça a justiça. E acredito também e defendo que não se deve politizar as decisões do judiciário. A justiça tem que prevalecer. Isso é fundamental para a democracia, para o Estado de Direito. O que o senhor quer dizer com isso, politizar as decisões do judiciário? Eu não entro em discussão jurídica, porque eu sequer sou advogado e não quero ser advogado, nem pretendo. As discussões jurídicas da situação de cada um é discutido no âmbito judicial. E a justiça tem que prevalecer em cada um, qualquer que seja o resultado. Eu defendo a decisão da justiça e do judiciário, qualquer que seja. Eu defendo o direito de defesa de cada um e as acusações do Ministério Público, e que existe para isso um tribunal para decidir. É claro, é porque a gente tem uma relação com as pessoas, o senhor conviveu e teve essa relação próxima com o ex-presidente durante 8 anos. Pelo que o senhor conhecia de Lula, o senhor acha que ele seria ou teria se beneficiado de favores ou propinas em Triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, como dizem as acusações? Eu já fiz até um depoimento sobre esse assunto e fui muito claro. Eu não presenciei nenhuma coisa ilícita, seja do ex-presidente Lula, seja de ninguém, porque, aliás, ninguém faz coisa ilícita na minha frente. Isso é um histórico que eu tenho. E eu não presenciei, inclusive, porque eu não iria aceitar isso. Agora, se houve ou não houve, não compete a mim apurar. Eu não sou juiz, não sou procurador, nem advogado, nem você. Então, não nos compete fazer isso. Isso aí é uma questão do judiciário. O que eu digo é, temos que respeitar as decisões da Justiça e respeitar o Estado de Direito e reforçar cada vez mais o procedimento de defesa, de acusação e de decisão da Justiça seja a melhor possível. O importante é que as pessoas vão votar nos candidatos. E aí, eu com toda a tranquilidade digo sobre o meu histórico, de trabalho realizado, de resultado e de absoluta integridade pessoal. E eu falo isso com orgulho, com tranquilidade e com emoção. Por quê? Porque isso é resultado de muitos anos de trabalho sério, de trabalho duro e, de novo, de integridade. Ministro, na Convenção Nacional do MDB, né, o senhor vai precisar tratar logo depois de coligações também. Com quem o senhor está conversando? Até porque o MDB, né, parece que todo mundo acha que o MDB hoje é tóxico, quer distância do partido. O senhor vê isso? Quem são os possíveis aliados aí? Eu vejo uma disposição muito grande desses partidos discutirem uma aliança com o PMDB e apoiarem a minha candidatura. Só para deixar isso claro, nós estamos falando da minha candidatura a presidente da República, além das candidaturas regionais dos partidos, governadores, etc., senadores, deputados, etc., e tenho tido uma receptividade muito grande. É um momento onde os partidos ainda não estão se definindo. É normal isso, nessa fase. E estamos conversando, temos que ver a definição de alguns pré-candidatos desses partidos, mas a receptividade é muito boa, é isso que eu estou vendo, uma boa vontade enorme, uma abertura para conversar comigo muito grande e uma respeitabilidade muito grande. Todos eles levam a sério, conversamos com muita tranquilidade. Mas há possibilidade de fechar alguma aliança já nesse primeiro turno? Sim. Ou o senhor acha que pode ser que o MDB vá sozinho para a eleição? Acho um pouco prematuro dizer isso. Há esta possibilidade, sim, mas
Nós não dependemos disso. O MDB é um partido suficientemente grande. Tem musculatura para ir sozinho para a campanha, se for esse o caso? Tem musculatura, apesar que estamos conversando e havendo alianças melhor. Mas tem musculatura para ir sozinho e ganhar a eleição, sim. Candidato a vice, o senhor vem conversando sobre isso também? Ou ainda não? É prematuro? Ainda não, é prematuro. Poxa, eu pensei que a gente já fosse poder apontar para alguém. A executiva do MDB se reuniu nos últimos dias, decidiu, pelo menos não prevê nenhum repasse do fundo eleitoral para sua candidatura. O senhor vai bancar do próprio bolso? Eu já tinha dito isso, o MDB não prevê recursos do fundo eleitoral para os governadores, os candidatos a governador, nem o candidato a presidente. É claro, é uma definição de prioridade de usar o fundo para os candidatos a cargos parlamentares, seja senador, seja deputados federais, deputados estaduais, não governadores, nem presidente. Mas eu já tinha dito isso com toda a clareza, que, se necessário, sim, nós temos condições de fazer isso. Essa campanha será feita com valores muito menores do que campanhas passadas, exatamente pela evolução do Brasil, que eu acho positivo. Então, essa campanha, em geral, os orçamentos serão muito menores do que nas eleições passadas. E existe também a questão dessa vaquinha digital, né? Que é o nome que está se dando, que é o crowdfunding, né? Isso. E que também vamos ver. E o que for necessário, nós estamos preparados para fazer. Isso não cria uma desigualdade entre os candidatos, ou seja, os candidatos ricos que têm capacidade de se bancar com recursos próprios, já que não existe um teto pela legislação eleitoral, obviamente se beneficiam mais do que os candidatos que não têm essas condições? Poder-se dizer que o partido que tem um fundo partidário grande, que vai colocar isso para o candidato a presidente do partido, vai criar uma desigualdade com os outros. Ou pode-se dizer também que um candidato que tenha condições de fazer um crowdfunding muito grande, cria uma desigualdade com os outros. Isso é positivo, isso faz parte da democracia. Cada candidato com as suas características e o eleitor decide. Vai decidir baseado nos critérios do eleitor, que, segundo a pesquisa que fizemos, é competência, honestidade, experiência e integridade pessoal, além de seriedade. Então, isso temos de sobra para apresentar. Bom, a gente tem o quê? 45 dias de campanha propriamente dita, com horário de rádio e televisão, são o quê? 30 dias? 35 de rádio e TV? Dias. É tempo suficiente para o senhor se apresentar? Qual é o maior desafio? Porque se hoje o senhor tem 1% das intenções de voto, o senhor teria que aumentar isso em pelo menos umas 15 vezes, sei lá, para ir para o segundo turno. Dá tempo? O senhor que é um homem do número, dos cálculos, dá tempo de fazer isso em um mês? Eu acho que tem tempo mais do que o suficiente. Com o volume e a intensidade da programação eleitoral no Brasil, acho que depois de 35 dias os eleitores vão estar cansados de ouvir tanta propaganda eleitoral. É característica da eleição no Brasil. No período da pré-campanha, muito pouca divulgação. Depois, no período da campanha, muita divulgação. E experiências já feitas nessa nova lei, agora, que foi só para prefeito, nós temos exemplos das grandes cidades, onde teve um candidato que saiu com 2% e ganhou no primeiro turno. E isso tem tudo para se repetir e vai se repetir na eleição para presidente da República. Eu não sei qual será o percentual que nós vamos chegar no início da programação eleitoral. Mas, independente de qual seja 1, seja 2, seja 3, seja o que for, o tempo de televisão existe e a legislação eleitoral prevê isso e é mais do que suficiente para ganhar no primeiro turno. É interessante, porque aí, na verdade, vocês não estão olhando as pesquisas, né? Vocês olham outras coisas, por exemplo, rejeição ou então essas pesquisas qualitativas, né? Um outro olhar, é uma outra perspectiva que vocês têm uma outra conta de chegada. Exatamente, porque a pesquisa quantitativa agora só mede o nível de conhecimento daqueles candidatos que já foram candidatos a presidente. É quase como uma imagem de retrovisor. É uma imagem no retrovisor, isso não quer dizer muito. Na hora que entrar na campanha e mostrar as propostas e o histórico de cada candidato, aí sim começa a decisão. Inclusive, muitos me dizem, não, mas o eleitor está desligado. É verdade. Está pensando na Copa do Mundo. É verdade. Mas
no momento certo, vai pensar na eleição, vai olhar para a eleição e prestar muita atenção, e nós vamos ganhar. Ministro, o ano começou com o governo e o mercado prevendo que a economia cresceria 3%. Hoje o Boletim Focus já prevê algo em torno de 1,5%, ou seja, o crescimento já caiu pela metade. O que deu errado? Não deu nada errado. Não. O que houve foi acontecer algo que eu já previa, que já avisava que aconteceria o ano passado. Os investidores, os empresários e os consumidores começaram a se acautelar, ter cuidado e tomar atitudes de defesa, esperando o resultado da eleição. Por quê? Isto eu já dizia, e em reuniões internacionais com investidores, com empresários, eles já me diziam isso. Eu já falei isso no início do ano. O Brasil está indo muito bem. Eu ouvia isso no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. O Brasil vai muito bem. A economia brasileira está crescendo bem e, numa situação normal, vai crescer bastante este ano. Só que a minha empresa, já tem um orçamento para investimento no Brasil esse ano aprovado. Agora nós vamos aguardar o resultado da eleição, porque dependendo dos candidatos aí que estão propondo volta atrás ou combate entre brasileiros, aí nós não arriscaríamos a investir no Brasil. Isso, investidores internacionais, empresários internacionais, brasileiros também, e consumidores. Nós estamos vendo pessoas que antes estavam planejando comprar uma televisão, uma geladeira financiada, falando, não, eu não sei como é que vai estar a minha vida o ano que vem, eu vou adiar um pouco isso, deixa passar a eleição. O Brasil está no momento de aguardar as eleições e, portanto, isso leva a uma queda da atividade econômica, que eu já dizia que ia acontecer. E isso confirma o que eu estava falando. Mas tem alguns imprevistos, por exemplo, como a greve dos caminhoneiros, até observando nos últimos boletins de Focus, sei lá, talvez antes da greve tivesse coisa mais ou menos em torno de 2,5% a expectativa do crescimento, e há uma deterioração muito rápida e muito brusca depois da greve dos caminhoneiros, né? Eu acho que talvez do reconhecimento da debilidade, da fraqueza do atual governo. O senhor acha que isso não provocou também a deterioração do cenário? Houve um reconhecimento do risco de alguns candidatos. Isso sim. Algumas pessoas dizem, mas esse risco já existia antes. Sim, mas ele não estava percebido. No momento em que se chegou a uma situação de crise, todos pararam para olhar, e olharam à frente e viram que existe risco. É aquela situação daquele desenho animado do Corvo. O Corvo vem correndo, está correndo em cima da rocha, tudo muito bem, que era até o ano passado. Quando começou a chegar perto da eleição e começaram a ver essas propostas perigosas de alguns candidatos, portanto, começou a faltar chão, o Corvo ainda não percebeu, até que ele olhou para baixo e falou, nossa, é uma brincadeira... Mas o senhor parece não estar muito preocupado com esse risco, né? Não, o senhor acha que ele não vai se concretizar, se materializar? Eu confio que vou ganhar a eleição e aí o Brasil vai ter o maior crescimento da história. Nós vamos crescer 4% ao ano durante 4 anos ou mais. Isso é um compromisso. É um compromisso. E o Brasil vai mudar o padrão de vida da população. Eu já mostrei que faço isso no período que eu estava no Banco Central lá atrás. O Brasil cresceu em média 4%. Mas eram outras condições e era um outro cenário, principalmente do crescimento mundial. Hoje a gente tem alguns riscos externos, por exemplo, que a gente não tinha naquela época, a começar pelo Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, guerra comercial com a China, com a União Europeia, alta de juros nos Estados Unidos. Quer dizer, o cenário externo parece que começa a ficar um pouco menos amistoso, assim. O cenário está melhorando na economia internacional. Os Estados Unidos estão crescendo bem. Não, estão crescendo bem, né? E é isso que interessa. Os Estados Unidos estão crescendo bem. A Europa está crescendo bem, saiu da crise. A crise aconteceu em 2008, 2007 e 2008, não é agora. Agora as economias da Europa, a Alemanha está crescendo bem, a Europa como um todo está crescendo bem, os Estados Unidos estão crescendo bem. Está indo bem, a economia americana está forte, o Banco Central americano está até aumentando um pouco o juro. O senhor acha que esse risco de guerra comercial não pode frear o crescimento da economia mundial de alguma forma? Não é positivo, não é positivo isso, mas afeta muito os dois países, mas cria algumas oportunidades para o Brasil, porque o Brasil pode abrir algumas janelas de exportação que não tinha antes. Então, isso afeta o Brasil. E a economia mundial vai bem.
a crise que nós vivemos no final de 14, 15 e 16 não foi a economia mundial. A economia mundial ia bem, foi uma crise construída aqui no Brasil. Interna. E agora, com o Brasil fazendo as coisas certas, o Brasil vai crescer e muito. E a economia mundial está indo bem, o problema não vem daí. Nos primeiros 6 meses de um eventual governo do senhor, qual seria a ordem, assim, se a gente fosse elencar as reformas e prioridades do seu governo? A primeira é a reforma tributária, é fundamental. Antes da reforma da Previdência? Não, a Previdência já está colocada, agora é uma questão de ser votada. Mas não é uma questão tão simples como a gente... Não tem nada simples na vida. Toda solução simples para um problema difícil, tenha certeza que a solução está errada. A reforma da Previdência é uma reforma de complexidade e controvérsia em qualquer país do mundo. Agora, no momento em que se apresenta corretamente as injustiças da atual Previdência, em que aqueles que ganham menos não conseguem completar 35 anos com carteira assinada, então se aposentam já com 65, todos aqueles de renda mais baixa, quem se aposenta mais cedo são aqueles que ganham mais. Quando se mostra tudo isso, as pessoas entendem. A reforma tributária é fundamental, essa está sendo feita, será completada e apresentada. E temos 15 projetos prioritários visando aumentar a capacidade da economia de crescer a taxa mais elevada. Por isso é que eu estou confiante nos 4%, porque com todas as reformas que temos proposto já ao Congresso Nacional, que aumentam a capacidade do Brasil de produzir mais e melhor, o país vai crescer mais, sim, e nós teremos inflação controlada, crescimento alto e aumento do padrão de vida dos brasileiros. E seja quem for, vai ter um trabalho praticamente dobrado no ano que vem, né, ministro? Porque esse ano é um ano de paralisia, de estagnação. Por exemplo, daquelas 15 pautas econômicas prioritárias do governo, a gente viu uma sendo aprovada, a reoneração da folha de pagamento, mesmo assim no contexto da greve dos caminhoneiros, e o resto está parado no Congresso. Não há grande perspectiva de que nada mais vai ser aprovado. Isso é absolutamente normal, é um ano eleitoral. É um normal ruim, né? A gente não deveria aceitar como normal. Eu não estou fazendo julgamento. Eu estou dizendo que o ano de eleições gerais, em todos os níveis, é um ano em que todos... E de Copa do Mundo é um ano mais parado. Não, Copa do Mundo também, todos os parlamentares, governadores, prefeitos, líderes, estão todos exercendo o seu direito legítimo de tentar ganhar a eleição. Agora, o ano que vem não é ano eleitoral, e é o início de um governo. É o momento de aprovar tudo que foi importante. É aquela lua de mel, né? Tem aquela brecha, aquela janela para aprovar projetos prioritários. Outra coisa que preocupa muito as pessoas, ministro, o emprego, né? O senhor até falou, criamos 2 milhões de empregos de 2016 para cá, mas a gente sabe que a qualidade desses empregos piorou muito. Há uma grande massa de desalentados, aquelas pessoas que desistem de procurar emprego porque não acham mesmo, ou então de superempregados, o aumento da informalidade, do trabalho sem carteira assinada, e ainda há uma massa enorme de desempregados, mais de 3 milhões de pessoas. O que pode ser feito para criar mais e melhores oportunidades de trabalho? Em primeiro lugar, temos que ganhar a eleição para o presidente da República. Chama o Meirelles. E, a partir daí, nós vamos, sim, ter condições de garantir uma criação de emprego elevada, com tudo isso que eu já falei. No período que eu estive no Banco Central do Brasil, criou milhões de empregos e agora criou, num período mais curto, também milhões de empregos. Como eu já falei, mais de 2 milhões de empregos. E, prosseguindo isto pelos próximos anos, vai criar muito mais. Agora, é verdade que o Brasil ainda tem muita gente desempregada, isso é real. É verdade também que tudo aquilo que foi destruído em alguns anos não se constrói rapidamente. Portanto, existe muito emprego, sim, de baixa qualidade. Agora, temos que criar empregos de boa qualidade com uma política consistente e com tempo para isso, os 4 anos. Temos que criar também reforçar o ensino profissionalizante para que as pessoas tenham condições de buscar melhor emprego, empregos de melhor qualidade. E tem uma outra coisa, quando a economia está forte, crescendo, ela cria empregos de melhor qualidade. Quando sai de uma crise desse tamanho, foi a maior recessão da história do Brasil, começa a criar emprego, é normal que surja primeiro os empregos de baixa qualidade, depois começam a surgir os empregos de melhor qualidade. O que temos é que dar condições de ensino profissionalizante e de treinamento
para que os trabalhadores possam não só melhorar a qualidade do emprego, mas ir além disso. Agora, estamos tendo a revolução digital. O mundo, cada vez mais, vai dar oportunidade para pessoas que têm uma formação que possam exercer funções de maior complexidade, em todos os níveis. E o Brasil está totalmente preparado, capacitado para dar esse salto. Não está dando ainda, mas vai dar a partir do próximo ano. Ministro, vamos para o nosso pinga-fogo. Passou rápido a entrevista, a gente nem sentiu, já chegou aqui ao final, tem um monte de pergunta, mas tudo bem. Lava Jato. Eu apoio o Lava Jato, eu acho que é algo que é importante para o Brasil, como foi lá em outros países, trabalho nesse sentido, e, como eu disse, eu sou a favor da justiça. Ciro Gomes. É um candidato que está fazendo propostas que são similares ao que foi aplicado no governo da Dilma, que levou o Brasil à recessão. Marina. Uma excelente ambientalista, mas eu não vejo qual é a proposta, a consistência para o exercício da presidência da República. Bolsonaro. Eu vejo uma perplexidade aí entre o que a pessoa que ele colocou para coordenador do programa econômico pensa e diz, e tudo aquilo que ele votou durante todos os anos como parlamentar. É tudo contrário à proposta do coordenador do programa econômico dele. E, ao mesmo tempo, quando ele fala, ele não diz nada sobre a economia. Então, eu não posso julgar o que ele pensa sobre o que vai fazer no Brasil, porque eu não sei. Eu não consigo saber, ouvindo só. E, por outro lado, existem alguns problemas importantes aí dele, e que, por exemplo, essa questão de armamento e etc., que eu acho bastante perigoso e bastante arriscado para o país. Alckmin. O Alckmin é um candidato do centro, já exerceu o governo de São Paulo algumas vezes, bastante conhecido, mas que, claramente, por todo o nível de conhecimento que ele tem, ele não está, de fato, crescendo como poderia ou deveria crescer nas pesquisas. Então, a impressão é que ele já atingiu o nível onde vai chegar. Temer. Ele é um presidente que fez reformas fundamentais e que foi muito importante no processo de recuperação da economia brasileira. Lula. O Lula fez um governo em que ele teve um grande mérito. Ele escolheu um bom presidente do Banco Central. Henrique Meirelles. É o homem que vai levar o Brasil a crescer muito, gerar muito emprego, renda, com investimento em educação, saúde, segurança e infraestrutura nos próximos 4 anos. Candidato, muito obrigada pela sua Obrigado entrevista. Foi ótimo conversar com o senhor durante essa 1 hora. Muito obrigado. Obrigada a você também pela sua companhia. Nos vemos na próxima segunda-feira com um novo entrevistado. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. Tchau, tchau. Até lá.